Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre o check-up. Por que é importante fazer um check-up cardiológico? Né? Então, assim, o que é que engloba um check-up cardiológico? Primeiro, se você, homem, mulher, adulto, graças a Deus não sente nada, não tem nenhum sintoma, né? Então, a gente recomenda que depois dos 40 anos se faça a primeira consulta cardiológica, se faça o seu primeiro eletrocardiograma, venha para o cardiologista. Por quê? Porque a doença cardiovascular, ela tem muita relação, lógico, com a idade, com o envelhecer, né? Com o passar do tempo, mas a gente também tem que entender que tem certas situações que lesam o sistema cardiovascular que não causam sintomas. Usualmente, né, elas cursam de forma assintomática, como por exemplo, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, que a gente chama de dislipidemia. Vai estar aí, você de repente nunca dosou, se você não for ao médico e pedir os exames laboratoriais de check-up e dosar a sua glicemia, por exemplo. Diabetes também, tem muita gente diabética que não sente nada, que está por aí, infelizmente, a doença avançando e a pessoa também não sente nada. Então, fazer exames laboratoriais, fazer o primeiro eletrocardiograma, analisar se o colesterol está alto, se o triglicerídeo está alto, analisar se a sua glicose, né, está alterada ou não, porque hoje em dia a oferta de alimentos, né, é muito fácil se alimentar, então a gente vê que hoje o sobrepeso e a obesidade é uma situação que faz realmente ter o que a gente chama de doença metabólica, que é exatamente a doença do processamento dos diversos alimentos que nós temos, como o colesterol, o triglicerídeo, a glicose, as vitaminas, os sais minerais. Então, importante, né, que a gente veja como é que está esse processo químico, né, que a gente chama de metabolismo, e muito dessas elevações de colesterol, triglicerídeo, glicose, a gente não sente. E outra coisa também que é um inimigo muito oculto é a hipertensão. Então, assim, se você também não verificar a sua pressão, não fazer a verificação adequada, né, com um profissional que saiba verificar da forma adequada, então, como é que você vai saber se você é hipertenso? Do mesmo jeito que a gente tem que subir numa balança para ver se a gente está acima do peso, a gente precisa verificar a pressão para ver se essa pressão também está nos níveis, nos parâmetros normais. Então, o check-up tem esse papel, né, da gente começar a trabalhar no que a gente chama prevenção primária, porque as doenças cardiovasculares, por exemplo, hipertensão, o colesterol alto, né, a diabetes, ela começa a fazer com que esse excesso de colesterol, esse excesso, né, de gordura circulante começa a se depositar nas artérias. E o que são as artérias? Elas é a nossa encanação, é quando o coração bombeia, leva sangue, distribui o sangue que a gente, né, quando a gente respira, oxigena esse sangue, ele vai para o coração e isso é jogado para os tecidos, né, desde a pontinha do dedo da unha até o fio de cabelo, até o intestino, até o estômago, até o rim, até o cérebro. Então a gente precisa de oxigênio e até o próprio coração. Então, para chegar, o sangue chegar e entregar o oxigênio, ele precisa passar pelas artérias. E o que é que acontece? Se a gente tem muito colesterol, pressão alta, diabetes, ou aqueles que fumam, que têm o hábito de fumar, isso vai predispor à formação de placas de gordura nas paredes das artérias, e essas placas vão aumentando, aumentando, e como todo vaso, pode levar a um quase entupimento ou até entupir, que aí é o que a gente chama de lesão de órgão-alvo, pode levar a lesão de órgão-alvo. Por exemplo, se entupir uma artéria aqui da cabeça, vai ser o AVC, o acidente vascular cerebral. E normalmente isquêmico, né? Porque quando entope o sangue não chega e a gente denomina isso de isquemia, né? No coração, se uma artéria do coração, ela também obstrui quase a totalidade, vai dar isquemia também do músculo cardíaco, ou se fechar vai dar um infarto agudo do miocárdio. Outra coisa também que pode acontecer, os diabéticos principalmente, podem fazer placas de gordura que podem dificultar até a circulação das artérias dos membros inferiores, né? Quem não já conheceu um amigo, um parente, ou até um parente próximo, uma mãe, um pai, um tio, que precisou cortar o dedo do pé ou amputar o pé porque a circulação não se dá de forma adequada. Então, gente, quando a gente fala nisso, então é quando a gente fala do check-up. Não, eu quero fazer atividade física, né? Importante dar a primeira passadinha, fazer um eletro, ver se está tudo bem. Claro que quando mais jovem, né, e a pessoa não sente nada, mais tranquilo de você fazer esforço, até porque
né? Mas caso surjam alguns sintomas, né, que são os sintomas que a gente chama principais, né, do coração, né, da cardiologia, que é a falta de ar aos esforços, é a dor no peito, né, isso a gente tem que definir se essa dor vem do coração, vem de outras estruturas da região torácica, é a palpitação, coração acelerar, isso pode ser indício de arritmias, o desmaio, quer dizer, a pessoa perde, né, o que a gente chama de síncope, perde momentaneamente o nível de consciência, cai no chão e depois volta espontaneamente. Isso também pode ser indicativo de doenças, patologias cardiológicas, como também o inchaço, o edema, né? O edema de membro inferior, né? O edema, né, que a gente chama de água na barriga, que é a ascite, o próprio derrame pleural, que é a água que se coloca nas membranas do pulmão. Isso pode ser também indicativo, como também de outras doenças, como renais, do fígado, né, da própria tireoide, que também a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Então, gente, se surge algum sintoma desse, aí lógico, não vai esperar até os 40 anos para estar fazendo check-up, vai logo no médico, vai checar, vai ver o que é que tem. Então, assim, o que a gente coloca é que é fundamental a importância esse check-up, até porque ainda no Brasil e no mundo a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo e mais provoca doença no mundo, certo? Então, lembrando que a gente, como cardiologista, claro, a gente atua já quando a coisa aconteceu, mas o nosso papel é evitar que algum evento desse aconteça, um AVC, um infarto, um coração que cresça, fica aumentado, né? Uma pressão que não está controlada, é uma alteração, por exemplo, a pessoa que tem pressão alta às vezes pode ter uma doença no rim, a gente precisa ver. Então, gente, é isso que a gente quer, né? Com esse aconselhamento. Fazer seu check-up, né? Se você não sente nada, nunca sentiu nada, pelo menos fazer a primeira consulta a partir dos 40 anos. E, claro, se você sente qualquer queixa, aí depende da idade, seja criança, seja adulto, adulto jovem, venha para o cardiologista, porque a gente precisa saber se isso está ou não relacionado com a doença do coração ou das artérias. Tá bom? Um forte abraço e tudo de bom.